Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês motivos para vocês escolherem uma máquina de lavar louça pequena. Então, vamos lá. O primeiro motivo é questão de conforto. O que acontece? Essa máquina, por exemplo, a Brastemp, essa daqui de 8 serviços, ela é uma máquina que você consegue colocar ela na bancada. Tá vendo? Essa aqui são 8 serviços. Você consegue colocar ela em cima de uma pia. Você consegue colocar ela em cima de uma bancada. Vou mostrar pra vocês. A minha está em cima do suporte. Tá vendo, ó? Ela está no alto, ó. Do lado da máquina de lavar roupas. Ela tá no alto. Por quê? Porque eu moro numa cozinha pequena, tá vendo? Mas, quando eu estava morando numa cozinha muito grande, de 4 metros de comprimento, eu escolhi essa máquina. Por quê? Eu já tive uma Brastemp de 12 serviços e simplesmente ela era do tamanho de um fogão de 4 bocas. Aí o que acontece? É uma máquina que você tem que colocar no chão, certo? Você tem que colocar no chão. Aí você fica se abaixando para poder fazer o abastecimento. Você tem que se abaixar para pegar as coisas. Exemplo, hoje eu coloquei essa carga aqui, tá vendo? Coloquei essa carga, que são copos, xícaras, pratinhos, essas vasilhinhas aqui, que é como se fosse umas cambuquinhas, tá vendo? Assim, ó. Então, o que acontece? Quando você tem uma máquina muito grande, você tem que ficar se abaixando. Essa máquina aqui, ela tá na altura da minha cintura. Ó, aqui é a Brastemp, tá vendo? Aí vocês podem ter uma noção de como que ela fica. Tá vendo? Ela fica super confortável, porque no caso eu não preciso ficar me abaixando para abastecer. Quando eu quero colocar a grade superior, eu uso a grade superior quando eu não uso esse tipo de prato aqui, ó. Esse prato, ele é muito grande, ele tem uns 30 centímetros de comprimento. Eu ganhei ele no Carrefour, ele é da comemoração da Disney. Então, assim, ele é muito grande. Olha a diferença desse prato aqui padrão, né? Que é o prato raso padrão para esse prato. Então, quando ele passa, tá vendo? Quando eu quero usar a grade superior, eu não coloco esse prato. Enfim, outra vantagem que eu que já fui proprietária de uma de 12 serviços e sou proprietária de uma de 8, que eu posso dizer para vocês, é a questão do abastecimento. Por quê? Uma máquina grande, para você fazer o abastecimento dela, você leva muito tempo. Por quê? Porque cabe louça demais, cabe muita louça. Então, o que acontece? Às vezes, você demora tanto para encher a máquina que a máquina fica com um mau cheiro muito grande, a máquina fica com barata. Tudo isso por conta do abastecimento, porque assim a máquina é tão grande que você vai abastecer e vai sobrar muito espaço, você vai ficar com pena de botar a máquina para rodar, porque no caso a máquina não tá cheia. Então assim, isso também é uma outra coisa que eu gosto muito do aparelho pequeno. Pequeno entre aspas, né? Porque aqui nós somos uma família de 4 e eu tenho essa máquina aqui e super assim me atende, super. Por quê? Você consegue colocar nessa máquina 4 panelas. Você consegue colocar 4 panelas grandes, juntamente com pratos também, porque você pode colocar as panelas em cima dos pratos. Você consegue colocar travessas, aquelas travessas Marinex, né? Aquelas travessas de fazer lasanha, você consegue fazer todo o abastecimento embaixo e em cima você consegue colocar travessa com a grade superior. Então, assim, abastecimento também é uma coisa que, para mim, quando eu tinha o aparelho de 12 serviços, eu não gostava, porque eu demorava uma eternidade para abastecer a máquina. E aí era uma coisa que pra mim eu achava que não ficava bom, porque ficava um cheiro muito ruim, entendeu? Porque se você demora muito pra lavar a louça,
fica um cheiro muito ruim na máquina. Então, para mim, não era interessante. Essa daqui, como são 8 serviços, eu abasteço ela de acordo com as refeições. Por exemplo, eu abasteço ela a refeição do almoço, a refeição da janta. Às vezes eu vou abastecer ela no dia seguinte, final de semana, domingo à noite. Às vezes eu abasteço ela de manhã, entendeu? Isso aqui é a loucinha de ontem. É a loucinha de ontem, no caso, assim, os copos, né? Tem bastante copo aqui, tem 8, juntando com xícara, com copo, são 8. E tem também essas cambucas aqui que eu gosto bastante. Aqui em casa a gente gosta muito dessas cambucas, entendeu? Essas travessinhas assim, fundinha, a gente gosta. Tem bastante talher, ó, como vocês podem ver, ó. Tem 2 pratos de sobremesa, porque tem um prato atrás daquele grande. Então, assim, tem bastante coisa, entendeu? Então, assim, outro motivo é esse, questão de abastecimento, porque uma máquina grande demora uma eternidade para abastecer, e aí, no caso, fica com mau cheiro, você tem que sujar muita louça para você conseguir abastecer. Então, assim, na minha opinião, eu não gostei. Quando eu tive a grande, eu achei que foi uma coisa que eu não curti, foi isso. Prefiro essa. Outro fator que eu vou dizer que eu prefiro 1000 vezes é essa questão aqui. Esse filtro aqui, ó. Esse filtro, ele é super fácil de limpar, tá vendo? Ele é pequeno, ele é fácil. O filtro da máquina grande, ele é enorme, entendeu? Ele é de inox e ele ainda tem um tubo assim que você tem que lavar. Dá muito mais trabalho fazer a manutenção, a limpeza da máquina, entendeu? As hélices também, da outra dá mais trabalho para poder tirar, porque como uma é no fundo, entendeu? Então, assim, outro fator também, né? Número 3, a manutenção da máquina. Essa máquina aqui, pequena, de bancada, me dá muito menos trabalho, do que quando eu tinha grande. Então, para mim, assim, é muito mais tranquilo. Outra coisa, por exemplo, compartimento de sabão, não tem muita diferença, tá? O compartimento de sabão, eles são basicamente bem parecidos. Tanto a máquina grande quanto a máquina pequena não tem muita diferença. Então, em questão assim, sabão, líquido secante, tanto faz. O aparelho pequeno, o aparelho grande, basicamente você usa a mesma quantidade de produto. Então, essa questão aqui, compartimento de sabão, líquido secante, não faz diferença. Essa questão aí, as duas dão empate, é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Outro ponto. Essa daqui tem o visor, tá vendo? Você consegue ver o que tá acontecendo dentro da máquina, tá vendo? Essa daqui, enquanto a máquina tá funcionando, você consegue ver o que tá acontecendo. Ou seja, se uma hélice parar, às vezes, vou desligar aqui o flash, às vezes acontece de você colocar alguma peça que, por exemplo, assim, vamos supor, não é o caso aqui. Você coloca algum utensílio assim, aí a hélice fica batendo aqui, ou então a hélice fica travada, você consegue ver que a hélice está travada, entendeu? Assim, através do vidro, você consegue ver que a hélice está travada. Já o aparelho grande, como ele não tem esse visor, você às vezes nem percebe que a hélice estava parada, aí a louça fica suja, né? Tipo, um copo, alguma coisa ficou sujo, e você não entende por que a louça não lavou direito. A louça não lavou direito porque isso aqui não estava girando, porque dependendo do que você colocar aqui, às vezes você coloca, vamos supor, um talher, né? Alguma coisa assim. Aí o talher, uma espátula grande, vou pegar aqui para vocês verem. Vocês colocam uma coisa dessa daqui assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Vocês pegaram, colocaram assim. Aí isso aqui porventura caiu, né? Vocês arrumaram, caiu. A hélice vai ficar parada aqui. Ela vai ficar funcionando, mas ela não vai rodar. Ela vai ficar parada aqui jogando jato de água só nesse ponto. Então, às vezes acontece isso. Aí o que eu faço? Eu olho, né? Venho aqui com o telefone, aí coloco assim o flash, vejo que a hélice tá parada. Aí o que eu faço? Eu abro a porta, ajeito.
a louça que tá errada, ajeito a louça e coloco a máquina para funcionar de novo. Então assim, esse é mais um dos motivos que eu prefiro uma máquina assim, pequena, tá vendo? De visor, do que um aparelho grande. Esse é o motivo número 5. Então é isso. Eu, assim, no momento, eu não lembro se tem muito mais vantagens para falar, porque eu falei os principais, assim, na minha opinião mesmo, que são, assim, os que eu realmente acho principal. O número 1 é conforto. É você não ter que ficar se abaixando para pegar louça e para abastecer louça, que para mim que tem um problema de coluna faz uma diferença muito grande. O segundo motivo também que eu acho muito legal é a questão do visor, né? Que se acontecer qualquer coisa dentro da máquina, você vê o que está acontecendo. Aí você consegue identificar o problema na mesma hora, abrir a porta e corrigir o erro que está acontecendo. Então é isso. Se vocês estão querendo comprar uma máquina e vocês estão com essa dúvida, vocês analisem, entendeu? Vejam, vão numa loja que vocês vão entender. Porque muitas vezes a pessoa compra uma máquina e não tem nem noção do tamanho da máquina. Quando a máquina chega, a pessoa toma até um susto, porque às vezes é do tamanho de um fogão de 4 bocas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha opinião. Respeito a opinião dos outros, entendeu? Quem prefere é grande, tudo bem, até porque cada um tem um gosto. Eu prefiro o aparelho pequeno. Inclusive, o que acontece? A minha intenção é comprar outra máquina dessa. Por quê? Essa máquina, ela cabe bastante louça, mas tem dias que a gente, não sei o que acontece, né? Principalmente assim, datas comemorativas, a gente suja muita louça. Se eu tiver 2 aparelhos, por exemplo, 2 aparelhos de 8 serviços, vão dar 16 serviços, entendeu? E não tem nem máquina de 16 serviços. Então, se eu, no caso, comprar 2 máquinas dessa, eu posso abastecer toda com pratos e copos e a outra eu posso abastecer só com panela, entendeu? Então, assim, isso é muito legal. E eu vou dobrar a capacidade de talheres, né? Vou poder colocar 16 pessoas ao invés de 8. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do vídeo. Entendam, no caso, a referência que eu estou dando. Eu estou falando da minha experiência, que já tive a máquina de 12 e tenho a máquina de 8, ambas da Brastemp, tá? Eu tive a Brastemp de 12 serviços, comprei ela em 2000 acho que foi em 2011 ou 2012, tá bom? E essa Brastemp aqui de 8, eu comprei ela em acho que foi em 2020 ou 2021. Eu não lembro se foi 2020 ou foi 2021, mas acho que foi em 2020 que eu comprei essa Brastemp de 8 serviços. Nós estamos em 2024. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado vocês na hora da escolha da máquina.